1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 20. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pela tua graça ministrada a nós, pelo privilégio de nos reunirmos como tua igreja nessa manhã. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã. Fala aos corações por meio da tua palavra, Deus. Que o teu Espírito Santo gere algo novo em corações nessa manhã, uma fome e sede das coisas do alto, um interesse maior pela tua palavra, pela oração. Abençoa-nos, Senhor, pois cremos que o Senhor nos deu meios de graça, meios pelos quais o Senhor edifica, santifica, abençoa a tua igreja, que possamos fluir nesses meios e nessa manhã o teu Espírito Santo gere em nós, pois é a ação do teu Espírito Santo, mais e mais fome e sede do Senhor e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, um autor, num artigo, um autor chamado Nicholas Betzig, num artigo sobre meios de graça, que são os temas dessas pregações que estou fazendo domingo de manhã, dei início na semana passada, ele acessou uma pesquisa que diz assim, provavelmente nos Estados Unidos, ele não diz a fonte, mas provavelmente é norte-americana, pois ele é um pastor norte-americano, diz assim, uma breve pesquisa dos 50 livros cristãos mais vendidos revela quais assuntos são de maior ou menor interesse para a maioria dos cristãos professos. Então, ele viu uma pesquisa dos 50 livros mais vendidos entre cristãos. E, embora, infelizmente, na nossa cultura as pessoas não tenham o hábito da leitura, uma falha terrível da nossa cultura que nós, pelo menos no âmbito da igreja, procuramos corrigir na medida do possível, fizeram uma pesquisa entre leitores cristãos. Quais são os 50 livros mais lidos segundo essa pesquisa? Ele não indicou os livros, mas indicou os assuntos. E disse, livros sobre propósito, finanças, personalidade, autoestima, linguagens do amor e limites relacionais dominam a lista. O que ele está dizendo? Pela essa pesquisa feita nos Estados Unidos, eu creio que a realidade no Brasil não é em nada diferente, o maior interesse dos cristãos está em propósitos, finanças, personalidade, autoestima, linguagens de amor e limites relacionais. Coisas que por si só não tem problemas. Não tem problema você ter interesse em finanças, em questões pessoais, em limites, tudo isso. Mas o que esse autor, Nicholas Betzig, que é um pastor, chama a atenção, é que livros sobre o Deus triuno, Cristo, pecado, evangelho, escritura, pregação, sacramentos, oração, disciplina da igreja e igreja local estão lamentavelmente ausentes. Então, o que essa pesquisa nos mostra? Os crentes estão muito mais preocupados em resolver seus problemas, em ter uma fórmula para resolver seus problemas imediatos, do que em saber quem é Deus, saber sobre Cristo, conhecer sobre o pecado, sobre o evangelho, sobre pregação, sobre os sacramentos, sobre oração, sobre disciplina da igreja, sobre a igreja local e sobre as escrituras.
E ele coloca essa informação nesse artigo que ele fala sobre meios de graça, que é o assunto que estou tratando nesses domingos pela manhã, para chamar a atenção que o público norte-americano e no Brasil não é em nada diferente. Acho que a única diferença no Brasil é que eu tenho a impressão que no Brasil as pessoas são menos interessadas ainda por livros. Então, se fizer uma pesquisa, deve dar mais ou menos a mesma coisa, só que o índice de leitura deve ser até bem menor do que nos Estados Unidos. Há pouco interesse pelas doutrinas fundamentais da fé cristã, e eu queria chamar a atenção para uma em especial, as Escrituras, a palavra de Deus. Os cristãos hoje não são mais conhecidos como era no passado, como povo da Bíblia, como povo da palavra. Não vemos mais as pessoas falando, lá vai um crente com a Bíblia debaixo do braço, povo do livro, povo da palavra. Poucas pessoas hoje têm interesse na palavra de Deus. Eu falava domingo passado, dando abertura a essas mensagens sobre os meios de graça, que hoje em dia, quem conhece meia dúzia de versículos de cabeça e conhece um pouco de história bíblica é tratado como um doutor, porque, como diz o ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, quem conhece um pouquinho da Bíblia já olha assim, uau, esse conhece muito das Escrituras. Pastores que, no passado, eram exímios conhecedores das Escrituras, afinal, uma das exigências somente para pastores na lista de Paulo a Timóteo é que sejam aptos para ensinar. Os diáconos não são exigidos dessa forma, que sejam aptos para ensinar. Há outras exigências, mas os pastores, sim. E aptos para ensinar o quê? A palavra de Deus. Ou em Atos capítulo 6, quando os apóstolos foram tentados a desviar o foco para cuidar das viúvas, eles estabeleceram um diaconato justamente para isso, porque disseram que precisavam se dedicar à palavra e à oração. Então, os pastores, que deveriam ser o primeiro a conhecer a palavra de Deus, a manejar bem a palavra da verdade, como diz Paulo a Timóteo, pouco conhecem. Muitas pregações que ouvimos hoje em dia tem muito de coach, muito de psicologia, muito de entretenimento e pouco da palavra de Deus. Somos um povo hoje, infelizmente, fazendo um extrato geral que pouco conhece e pouco se interessa pelas Escrituras. Mas eu quero projetar aqui, vou pedir a ajuda do Bruno, algo que eu trouxe lá dos nossos irmãos puritanos, que produziram tantas coisas boas. Esse aqui é a arte dessa série de pregações, meios de graça, palavra, oração e sacramentos. Eu vou falar alguns outros mais à frente, mas os principais são esses, palavra, oração e sacramentos. E o texto do Salmo 119:11, que cantamos há pouco, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pode passar, Bruno. Tem uma frase aqui que vem, BCW é Breve Catecismo de Westminster. Irmãos dedicaram muito tempo, homens dedicados à palavra de Deus, para construírem esse catecismo, que é a base, por exemplo, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E no Breve Catecismo de Westminster, na pergunta 88, diz assim, os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção, ou seja, eles identificaram que tem meios pelos quais Cristo comunica as suas bênçãos. Não é do jeito que a gente quer, ou que a gente acha, ou que a gente sente. Existe na palavra de Deus caminhos pelos quais Deus comunica as bênçãos da redenção. São as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. A palavra não está aqui, mas isso é uma definição de meios de graça. Como falei semana passada, um autor falou que é igual uma mangueira de jardim. Você vai regar um jardim, você precisa de uma mangueira. Mas o que dá vida ao jardim não é a mangueira, é a água que sai da mangueira. Então, o benefício não está nas ordenanças, na oração ou na palavra por si só, mas do Espírito Santo usando esses meios para que a palavra, que é poderosa, haja em nossos corações. Então, especialmente a palavra, esse é o tema que vamos ver hoje, obrigado, Bruno, a palavra de Deus. Por que eles dizem especialmente a palavra? Basicamente, são 3 os meios de graça, palavra, oração e sacramentos, que nós, como protestantes, entendemos que é o batismo e a ceia do Senhor, que será servida à noite. Todos os domingos servimos a ceia, alternando manhã e noite. Então, a ceia do Senhor e o batismo, a oração e a palavra de Deus. Mas por que eles colocam ali especialmente a palavra? Por que está assim? Especialmente a palavra. Um autor chamado Gerhard Voss diz assim, podemos pensar a palavra como um meio de graça sem sacramento, mas é impossível pensar o sacramento como meio de graça sem a palavra. O que está dizendo Gerhard Voss? Está dizendo que a palavra de Deus, ela guia os sacramentos. Nós sabemos o que é batismo por causa da palavra de Deus. Nós sabemos quem devemos batizar por causa da palavra de Deus. Nós sabemos como deve ser o batismo por causa da palavra de Deus. Nós sabemos o propósito da ceia do Senhor por causa da palavra de Deus.
Então, eu posso pregar a palavra de Deus sem falar dos sacramentos, mas os sacramentos são guiados pela palavra de Deus. E a oração? A oração deve ser moldada pela palavra de Deus. Nós não podemos orar do jeito que achamos, ou pensamos, ou achamos bonitos, ou sentimos, mas a nossa oração precisa estar moldada pela palavra de Deus. E a própria palavra de Deus dá um exemplo negativo, assustador lá em Provérbios. Vá comigo em Provérbios 28, ainda nessa introdução. Provérbios 28. Esse texto sempre chamou a minha atenção, eu acho até um pouco assustador, mas é muito importante esse ensino da palavra de Deus. Provérbios 28, apenas o versículo 9. Quando você pensar em oração e palavra nessa conexão, olha o que diz aqui, Provérbios 28, 9. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, se alguém falar para você assim, não, mas eu oro, eu não conheço muito a Bíblia, eu não leio a Bíblia não, mas eu oro. Aí você pode dizer, mas eu tenho um texto na Bíblia para mostrar para você. Se você ora sem conhecer a palavra de Deus, a sua oração pode ser abominável. Mas existe oração abominável? Existe. Existe oração que Deus rejeita? Existe. Tem um cântico que diz, Deus não rejeita a oração, mas não é bem assim não. Há orações que Ele rejeita. Deus rejeita a oração sim. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, a palavra de Deus precisa guiar os sacramentos da igreja, que são para ser ministrados na igreja. Batismo não é para fazer em casa, nem ceia para tomar em casa, é para ser feito na igreja, na Assembleia Solene do povo de Deus. E a palavra de Deus guia as nossas orações. Temos uma oração modelo, a oração chamada de Pai Nosso, que o próprio Cristo nos ensina. Há várias orações nas Escrituras. Não quer dizer que a gente só tem que orar as Escrituras. Hoje cantamos somente cânticos baseados nas Escrituras no período de louvor. Salmo 96, glória e majestade estão diante dele, alegrem-se os céus. Salmo 28, o Senhor é minha força, meu refúgio e salvação. Salmo 119, que lemos aqui, tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti, Senhor, porque precisamos conhecer a palavra de Deus, e as nossas orações precisam ser moldadas. Por isso que os irmãos lá de Westminster, ao escrever a breve confissão, o breve catecismo de Westminster, disseram especialmente a palavra, que a palavra define da forma aos sacramentos, e a palavra precisa ser o norte pelo qual fazemos as nossas orações, senão serão abomináveis, segundo Provérbios 28, 9. Há muitas referências à palavra de Deus na própria palavra de Deus. O primeiro salmo fala da palavra de Deus, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. E falaremos sobre meditação na palavra de Deus também, uma próxima mensagem, possivelmente domingo que vem. Salmo 1, Salmo 19, ele diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Se você precisa de restauração, de alegria, você precisa ter a sua alma restaurada nessa manhã, busque na palavra de Deus, pois há promessas. A palavra de Deus dá sabedoria aos simples, restaura a alma, diz Davi no Salmo 19. O Salmo 119 é uma grande exaltação à palavra de Deus, são 176 versículos, divididos em grupos de 8, porque pegou o alfabeto hebraico, que são 22 letras, e cada grupo de 8 começa com uma das letras, começa cada frase com uma das letras do alfabeto hebraico. Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, depois 8 versículos com Bet, que é a segunda letra, depois Gimel, Dalet, e assim vai. 176 versículos exaltando a palavra de Deus. Então, a própria palavra de Deus mostra o valor da palavra de Deus. Só citei esses 3 salmos, Salmo 1, Salmo 19 e Salmo 119. Que, curiosamente, estão próximos a salmos que exaltam o Messias. O Salmo 1 fala da palavra de Deus. O Salmo 2 fala do Messias que viria. O Salmo 19 exalta a palavra de Deus. O Salmo 18 é um salmo messiânico, que fala de Jesus. O Salmo 119 fala da palavra de Deus. O Salmo 118 fala das vitórias, apontando para o Messias. Então, essa conjunção, palavra de Deus e promessa do Messias caminham juntos. Salmo 1, Salmo 2, Salmo 119, Salmo 118, Salmo 19, Salmo 18. Porque a palavra de Deus, ela aponta para o Messias, que é Cristo. Mas, passada essa introdução, o que os Tessalonicenses têm a nos agregar nisso? O que os Tessalonicenses têm a nos ensinar nessa manhã acerca do valor da palavra de Deus? Vamos voltar para lá. Quero chamar a atenção para 2 aspectos aqui que vemos nas epístolas de Paulo à comunidade em Tessalônica. Uma das leituras que fizemos essa semana no nosso plano de leitura bíblica.
foi 1ª e 2ª Tessalonicenses. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que essa comunidade, essa igreja, era uma comunidade exemplar. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia primeiro aos Tessalonicenses e fique bem esperto aí, bem rápido, que eu vou passar por alguns versículos, poucos, para nos mostrar, fazer como se fosse uma pintura, como se fosse um retrato da igreja em Tessalônica. Vamos fazer um breve retrato, se a gente tivesse que pintar uma imagem da igreja em Tessalônica, esses versículos que eu vou mostrar para os irmãos agora nos apontam isso. Primeiro, capítulo 1, todas as passagens são de 1ª Tessalonicenses. Então, deixa sua Bíblia aberta aí, em 1ª Tessalonicenses, me acompanhe, por favor. 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 e 3. Olha o que Paulo, junto com Silvano e Timóteo, dizem. 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai guarde isso, operosidade que vocês têm, da dedicação de vocês e da firmeza que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Que vemos aqui aquela tríade bendita lá de 1 Coríntios 13, fé, esperança e... Então, quando Paulo fala dos Tessalonicenses, ele fala com alegria, que ora por eles constantemente. E isso aqui eu aprendo algo, irmãos, a gente tem que orar por pessoas que estão bem na fé. Às vezes a gente pensa assim, só tem que orar por alguém que está passando por problemas, alguém que está com o irmão no hospital, alguém que está passando crise no casamento, alguém que está com problema financeiro. Devemos orar por causas assim também, mas também devemos orar por aqueles que estão firmes no Senhor, aqueles que têm uma fé operante, aqueles que são dedicados no amor e têm uma esperança firme, porque Paulo orava pelos Tessalonicenses e eles eram assim. Então, ao pensar em fé, esperança e amor, os Tessalonicenses tinham uma fé operante, um amor dedicado e uma esperança firme. Que igreja abençoada aquela! Ainda no capítulo 1, versículo 7, diz assim, leia comigo o versículo 7 em voz bem alta. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Aquela cidade ficava na região da Macedônia. Então, o que Paulo está dizendo? Vocês se tornaram modelo, irmãos. Olha que bênção. Aquela igreja foi colocada como uma igreja padrão, uma igreja modelo para outras igrejas. Capítulo 2, versículo 17. Uma palavra muito tocante do apóstolo Paulo aqui, parece até poético, 2,17. E nós, irmãos, estamos separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração. Olha que bonito, os compositores de plantão aí da nossa igreja, olha, uma bela composição aí musical. Longe dos olhos, mas perto do coração, falando do amor de Paulo por aqueles irmãos dele e dos irmãos que estavam com ele. Com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Versículo 20. Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Aqueles irmãos eram amados por Paulo, por Silvano e por Timóteo. Paulo fala, vocês são a nossa alegria. Assim como preguei recentemente sobre Filipenses, semana passada, que era uma igreja que dava alegria ao apóstolo Paulo. Então ele fala, vocês são a nossa alegria, a nossa glória. Capítulo 3, versículo 6. O que Paulo faz? Paulo não tinha como ir até eles. Então ele pede para Timóteo ir lá. E Timóteo regressa. 3, 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos o quê? Boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Só até aí. Então, Paulo manda Timóteo ver lá, porque o tempo passa, né, irmãos? Às vezes você vê aquela pessoa que está firme no evangelho, firme na fé, pregando a palavra, orando, participando de todos os cultos. Às vezes o tempo, ele vai desgastando a fidelidade do coração. E talvez Paulo tenha pensado, os irmãos eram firmes na esperança, uma fé operante, um amor dedicado, mas será que eles ainda estão assim? Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha como mandar um e-mail para os Tessalonicenses. Aí o que ele manda? Timóteo. Quando Timóteo volta, fala, olha, eles estão bem, traz boas notícias da fé e do amor que eles tinham. Capítulo 4, versículo 9, já estamos encerrando esse breve panorama da epístola de Paulo, primeiro aos Tessalonicenses. 4, 9, diz assim, quanto ao amor fraternal, olha o que ele diz, não há... Por quê? Leia comigo o versículo 9 em voz alta. Quanto... Então, Paulo fala assim, esse assunto aqui eu não preciso nem falar. E ele está falando de amor fraternal, amor entre uns e os outros. Então, era uma igreja que tinha uma fé operante,
era uma igreja que tinha uma esperança firme, e era uma igreja que tinha um amor prático. Ele fala, eu não preciso nem falar de amor para vocês. Sobre esse assunto, Paulo dedica um versículo e fala, ó, vocês foram instruídos por quem? Por Deus. Não preciso falar de amor para vocês, que o próprio Senhor falou ao coração de vocês que vocês devem amar uns aos outros. Olha que coisa profunda, irmãos. Que aquela igreja estava conectada com o Senhor. Aquela igreja estava viva na presença de Deus. E Deus falava, quando uma igreja está na presença do Senhor, quando uma igreja está conectada pelo Senhor, Deus fala, irmãos. Claro que a igreja precisa de instrução, precisa de ensino, mas Deus fala. E o que Paulo está falando? Olha, eu não preciso nem escrever sobre amor de uns aos outros. Deus já falou isso no coração de vocês, está tudo certo. Olha que igreja abençoada era a igreja de Tessalônica. Às vezes a gente lê algumas cartas do Novo Testamento, por exemplo, a Epístola aos Gálatas, quantos problemas Paulo exorta de forma firme no capítulo 3, faz 5 perguntas para os Gálatas, quem os enfeitiçou, quem os fez desviar, ele exorta os Gálatas com vigor. A Epístola aos Coríntios, uma igreja vigorosa, mas cheia de problemas. Agora, Tessalonicenses, assim como Filipenses, revela igrejas fiéis, abençoadas, que os irmãos se amavam, firmes na fé. E por fim, capítulo 5, versículos 4 e 5. 5, 4 e 5. Diz assim: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia o quê? Os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então o que Paulo está falando? Vocês são da luz. Vocês são da luz. Capítulo 5, versículos 4 e 5. Mas o que fazia dessa igreja uma comunidade tão especial? O que fazia dessa igreja uma igreja tão especial? Teu irmão digitando no celular, vou pedir que ele pare, porque não é hora de digitar no WhatsApp, mesmo que seja assunto da igreja. Obrigado. Isso desconcentra. Uma comunidade firmada na palavra. O que fazia dessa comunidade tão especial? Aquela comunidade estava firmada na palavra do Senhor. E aí, para isso, nós voltamos agora sim para o capítulo 2, que nós lemos no início. Era uma comunidade exemplar. E era uma comunidade firmada na palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 13. Esse é o segundo e último ponto que eu quero trazer para os irmãos. Só esses 2 pontos. Uma comunidade exemplar e uma comunidade firmada na palavra do Senhor. Diz assim o versículo 13. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. E qual vai ser a razão? Paulo já falou tantas coisas, irmãos. Paulo já falou tantas coisas importantes. Que era uma igreja que amava, era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que tinha vigor, era uma igreja que amava uns aos outros. O que mais Paulo tem para falar dessa igreja? Depois de ter falado tudo isso que nós vimos. Capítulo 2, versículo 13, ele diz, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram. Então, primeira coisa, aquela igreja acolheu a palavra de Deus. Primeira coisa, aquela igreja não desprezou, mas acolheu. E esse verbo é muito interessante, irmãos, porque acolher é você trazer para o coração, você receber. Então, dentro desse versículo, eu queria chamar a atenção para algumas coisas, só no versículo 13. Já daria para fazer uma pregação só do versículo 13. Diz assim, vocês acolheram a palavra. E talvez você pense assim, mas a palavra deve ter sido pregada num auditório muito bonito, num auditório muito organizado, devia ter um som maravilhoso, devia estar tudo funcionando maravilhosamente bem. E aí, num ar-condicionado maravilhoso, cafezinho. Falando em cafezinho, irmãos, eu queria chamar a atenção dos irmãos. Não estou brabo hoje não, mas tem coisas, como Paulo diz aos Filipenses, não é peso para nós ter que falar as mesmas coisas. Não é para tomar café na hora do culto. Na hora do culto é para estar aqui dentro cultuando a Deus. Às vezes os irmãos chegam aqui cedo. Hoje, cheguei aqui 8 horas da manhã, já tinha umas 5 pessoas ali embaixo. Irmão. Eu cheguei aqui 8h01. Já tinha pessoal, a gente subiu. Aí o diácono Giovanni já chegou, começou a preparar a igreja, daqui a pouco chegou o diácono Zé Paulo, chegaram os ministros, glória a Deus, o pessoal chegou cedo, mas você precisa tomar um café, eu também tomo um cafezinho de manhã, tome antes do culto. A gente suspendeu o café durante o culto para você não ser tentado a ir ali tomar um cafezinho e começar a conversar com um, conversar com o outro e perder o culto. A gente quer que você aproveite o culto. E eu soube de pessoas que até queriam insistir em entrar na cozinha para pegar café, os diáconos não estão autorizados a dar café para ninguém durante o culto, então não insista, por favor, para que você não tenha que, como alguém disse, né, resistir ao diácono, ele pulará sobre vós, então não faça isso. Ele não vai pular sobre vós, mas ele vai me relatar e eu vou chamar você para conversar e falar, irmão,
Não me faça ter esse desgaste desnecessário de ter que te ensinar que é hora de culto, não é hora de tomar café, é hora de estar na igreja cultuando ao Senhor. Só está lá fora quem realmente precisa estar e na escolinha quem está ministrando as crianças. Então, amém, irmãos? Amém. Então, Paulo dá graça pelos Tessalonicenses porque acolheram a palavra de Deus, receberam aquela palavra com alegria. Mas não foi num teatro muito bem iluminado, muito maravilhoso. A palavra foi pregada em meio a muita luta. No capítulo 2 ainda, versículo 2, diz assim, vou ler o versículo 1. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a... Então, Paulo não chegou ali numa limusine com tudo mole, não. Foi em meio a muita luta que ele pregou o Evangelho para esses irmãos. E ele continua, versículos 3 e 4. Pois a nossa exortação não procede do erro de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. Então, Paulo não tinha um discurso para agradar ninguém. Talvez você fale, os Tessalonicenses acolheram a palavra porque Paulo chegou ali como um rei, com tudo muito certo, para ensinar os irmãos. Não, Paulo estava no meio de muita luta. Passou muita dificuldade em Filipos e foi parar lá. Aí talvez você vai, mas Paulo devia ter aquela pregação coach, devia falar alguma coisa que agrada o coração dos irmãos, por isso que eles acolheram a palavra. Não! Paulo é bem claro aqui, ele fala assim, falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus. Então Paulo deixa bem claro que ele não tinha uma pregação agradável aos homens, ele estava preocupado em agradar a Deus. Então, esses irmãos receberam a palavra, que não foi uma palavra para massagear o ego de ninguém. Então, primeira coisa, Paulo agradece a Deus por eles. Segunda, Paulo exalta que eles acolheram a palavra, mesmo ele pregando em meio à luta e pregando uma palavra que não era para agradar o coração de ninguém. E ele continua dizendo ainda no versículo 13, vocês acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Lá no grego, eu fui lá dar uma pesquisada, Paulo usa exatamente a mesma palavra, logon, no grego, que é a palavra que gera logos. Então ele fala logon anfroton, que é anfroton, de onde vem antropologia, por exemplo, que fala do estudo do homem. Então ele fala logon anfroton, palavra dos homens. Não, vocês receberam como logon theon, palavra de Deus. Parece que Paulo está querendo deixar bem claro, essa palavra que eu estou pregando não procede de homens, procede de Deus. E os Tessalonicenses entenderam isso. Eles entenderam que aquela palavra é de Deus. Esses dias um irmão postou no grupo, acho que dos homens, um debate sobre liberalismo teológico, muito interessante. E eu achei muito interessante que é um canal de uma jovem, deve ter uns 30 anos. Uma jovem fala muito bem, falando sobre teologia, falando de teologia pesada. Às vezes, mas teologia é só para os mais velhos, ou para quem gosta de estudar, ou então, isso aí é coisa de quem fica enfurnado nos livros. Mas uma jovem de uns 30 anos, o canal acho que é Fé e Tulipas, o nome, não é isso, Nelson? Já entreguei quem postou, foi o Nelson. Fé e Tulipas, recomendo às irmãs, já falei com a Úrsula também, acho sobre isso. É muito bom, uma jovem com muito conhecimento teológico, e ela faz uma entrevista com o Franklin Ferreira, que é pastor, foi meu professor no seminário, até ele que é o orientador do meu TCC lá no seminário, é o diretor do seminário Martin Butzer, onde eu estudei, e ele fala do risco do liberalismo teológico. E essa jovem, com essa idade, fala, eu não sei a idade dela, mas ela não deve ter nem 30 anos, né, Nelson? O Nelson chuta 25, então, quem dá mais? Mas uma jovem, falando do risco da gente questionar a infalibilidade da Bíblia e a inerrância bíblica. Muitos hoje estão se perdendo na fé porque não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, que é Deus falando a nós, irmãos. Os Tessalonicenses entenderam, essa palavra é de Deus, essa palavra procede do Senhor. Quando eu prego, a palavra está sujeita às minhas fragilidades. Mas eu estou pregando a palavra de Deus. O que vem da palavra de Deus é da parte do Senhor. Quando você lê as Escrituras, é a palavra de Deus. Então, se essa é a palavra de Deus, se Deus é de fato a pessoa mais importante na sua vida, se você ama o Senhor, como cantamos tão belamente tantas vezes, se você ama a Deus, se Deus é a pessoa mais importante na sua existência, e se para você essa palavra é de fato de Deus, por que você lê tão pouco?
Por que você medita tão pouco? Por que você conhece tão pouco? Para você a palavra não é de Deus? Para você Deus não é importante? Eu espero, irmãos, e oro a isso, e sei que vou pagar um preço por isso, mas que a nossa igreja, assim como a igreja tessalônica, seja conhecida como a igreja que acolheu a palavra. Quem quiser ficar se alimentando com açúcar e algodão doce, vai para outra igreja. E eu vou começar a cobrar isso mais dos trabalhadores. Não dá para a gente ter gente na igreja que acredita em bobagem depois de 5, 10 anos de igreja. Tem que conhecer a palavra de Deus. Tem que conhecer as doutrinas bíblicas. Claro que há divergências correntes, que às vezes um pensa de um jeito, não estou falando disso. Estou falando do básico da fé. Se essa palavra é de Deus, e eu creio que é de Deus, por que você lê tão pouco e conhece tão pouco? Bento está na igreja há 10, 20, 30 anos. Não pode, irmãos. Não pode ser assim. Os Tessalonicenses eram uma igreja modelo, era uma igreja que tinha uma fé operante, era uma igreja firme na esperança, e uma igreja que tinha um amor entre os irmãos notável que Paulo elogia. Por quê? Porque eles deixaram a palavra ser acolhida em seus corações e eles reconheceram que ela era de Deus. Não era a palavra do apóstolo Paulo, era a palavra de Deus. Se não entendermos assim, irmãos, não vamos crescer. E a gente precisa crescer, irmãos. A gente precisa amadurecer. A gente precisa avançar. Uma vez uma pessoa me perguntou, o que você acha dessas novelas bíblicas? Eu falei, eu não assisto. Mas o pouco que eu já assisti, parece que assim, pegaram uns trechos da Bíblia e romantizaram. Até aí eu não vejo problema, tem filmes que fazem isso também. O maior problema para mim nas novelas bíblicas é que muitos crentes acham que isso é a sua porção de contato com as Escrituras por dia. Se é o teu caso, você está num problema muito grave. Se você não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para meditar nas Escrituras, você não acompanha a leitura da palavra de Deus e acha que assistindo uma novela você está suprido, você não estará. Você está morrendo e está achando que está vivo. Não é suficiente. Agora, se você é um crente que lê, que ora, que dedica tempo em oração, dedica tempo à palavra, você está na igreja, você tem um amor operante, você serve aos irmãos, e de vez em quando você assiste uma novelinha que não tenha nada de mal, que eu não sei se tem, é você que tem que julgar. Se você conhece a palavra, você vai saber julgar. Aí tudo bem. Mas se achar que aquilo é a tua porção diária da palavra, você está indo para o abismo. E achando que está tudo bem. Esse, para mim, é o problema. Eu não vou assistir novela para dizer se é bom, não. Se você quiser assistir, depois me conta. Mas se essa é a única porção que você tem da palavra de Deus, você está indo para o abismo. Não é suficiente. Temos que ler a palavra de Deus. Ou não é a palavra de Deus. Se você quiser dar a mão para os liberais e questionar a infalibilidade da Bíblia, a inerrância da Bíblia, aí não tem o que falar mais. Agora, se é a palavra de Deus, se Deus fala aos nossos corações por meio dela, a gente precisa ler, a gente precisa meditar, a gente precisa cantar, a gente precisa orar a palavra de Deus. Às vezes pessoas ouvem coisas tão ridículas e são influenciadas porque não conhecem a palavra de Deus. Não pode ser assim, irmãos. Claro que nem todos serão doutores, nem todos vão fazer teologia, vão fazer doutorado em teologia, alguns são chamados assim para servir a igreja. Mas todos precisam conhecer a palavra de Deus, irmãos. E a gente tem uma evidência disso ainda no versículo 13. Como eu disse, só o versículo 13 já é o recheio de maior parte dessa pregação, vou lê-lo novamente. Temos mais uma razão, 2:13. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. Então, Paulo está, mais uma vez, louvando a Deus pelos Tessalonicenses, mesmo já tendo falado tudo que ele tinha falado. Que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram. Então, eles acolheram a palavra, mesmo pregada em meio à luta, e eles passando por muita luta também. Reconheceram como palavra de Deus. E olha como continua o versículo. A qual está atuando o quê? Qual a palavra que está aí? A qual está atuando? Eficazmente em vocês, os que creem. Há um poder, irmão. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para comunicar, como lemos aqui, os irmãos puritanos chamam isso de meios de graça. Os pentecostais vão falar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai falar no teu coração. Seja o nome que você der, a palavra de Deus atua eficazmente no coração do povo de Deus, irmãos. E era isso que estava acontecendo. A palavra de Deus, Deus fala ao nosso coração por meio da palavra. Deus transmite graça, é o que está escrito naquele slide que eu apresentei primeiro, é um meio de graça. Deus conduz o seu povo pela palavra, mas a gente tem que ler, irmãos. Não tem para onde fugir.
Tem dias que você vai estar mais animado, tem dia que você vai estar mais cansado, tem dia que você vai estar mais vigoroso, tem dia que você vai estar mais desanimado, mas a gente tem que ler alimento para a nossa alma. Se nós não lermos e meditarmos na palavra de Deus, irmãos, há pouca esperança para nós. Uma última leitura antes de encerrarmos. Capítulo 1. Capítulo 1. Olha o que ele diz aqui, no versículo 4. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo o que? A palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Talvez a gente pense assim, mas a palavra de Deus é para quem tem uma vida tranquila, para quem tem 4 horas por dia para ficar lendo a Bíblia, para ficar estudando, para quem tem tempo para ficar ouvindo canal de YouTube de teólogos ou de teólogas, como citei há pouco. Não, irmãos, os tessalonicenses, eles estavam em meio a muito sofrimento. E eles ainda assim acolheram a palavra de Deus. E alguns pensam, a palavra de Deus é para uns, mas eu sou do Espírito Santo, eu sou um profeta do Senhor, eu não preciso ler a Bíblia tanto assim, porque Deus fala direto comigo. Cuidado com isso. Os tessalonicenses acolheram a palavra e ela chegou em poder no Espírito Santo, e a alegria que eles tinham vinha do Espírito Santo. Talvez a alegria que você não experimenta ao ler a palavra é que você não está tendo comunhão com o Espírito Santo. Mas eu leio a Bíblia, eu acho chato. Começamos agora a leitura de Crônicas. Semana que vem, na escola dominical, vamos ter aulas sobre 1º e 2º Crônicas. Semana que vem, na seguinte. 1º Crônicas começa com 9 capítulos de genealogia. Se você não amar ler a palavra de Deus, você talvez fique no 2º. Mas se o Espírito Santo de fato habita em você, você vai conseguir ler aquilo ali com alegria. Você vai conseguir extrair, por exemplo, a oração de Jabes, que está lá em 1 Crônicas 4, que ele, embora tenha tido um nascimento complicado, foi o mais ilustre da sua família. Isso está lá, na genealogia de 1 Crônicas. Essa pérola está lá. Mas essa alegria do Espírito Santo só vem para aqueles que têm comunhão com o Espírito Santo. Talvez você não tenha interesse na Bíblia, não é porque a Bíblia é chata, ou porque você não estudou. Porque tem pessoas aí que não sabem nem ler, aprenderam a ler lendo a Bíblia. E só leram, existem pessoas, irmãos, que só leram a Bíblia. O único livro que a pessoa leu a vida inteira foi a Bíblia. Eu já ouvi relatos assim, possivelmente você também. Mas talvez você ache a Bíblia chata, talvez você não consiga se interessar, talvez você leia 10 versículos e já fique com sono, queira dormir, porque você não está em comunhão com o Espírito Santo. Porque quando a gente está em comunhão com o Espírito Santo, acontece o que está aqui no versículo 6, a alegria que vem do Espírito Santo ao recebermos a palavra. Então não separe aquilo que Deus uniu. A palavra e o poder do Espírito Santo precisam caminhar juntos. Se alguém falar, eu tenho o poder do Espírito Santo e não tem a palavra, essa pessoa está fora. E se alguém fala, não, eu conheço a palavra, eu sou doutor em teologia, mas eu não oro, não preciso disso não, já conheço a Bíblia, está fora também. Precisamos conhecer a palavra de Deus e precisamos do Espírito Santo para nos trazer essa alegria. Eu sugiro que depois, irmão, você volte e reflita, especialmente no versículo 3 do capítulo 13 do capítulo 2, que a igreja trazia tanta alegria a Paulo, porque ela acolheu a palavra como palavra de Deus, e aquela palavra atuava eficazmente no coração deles. E eu te pergunto, eu nos pergunto, a palavra de Deus tem atuado no nosso coração? Ou só estou lendo o plano de leitura porque o pastor botou e toda hora ele fala que a gente tem que ler a Bíblia? Há um agir misterioso do Espírito Santo no coração dos crentes, há um agir poderoso quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus. Mas isso é só para quem escava um pouco mais fundo. Quem vai e pede o que os tessalonicenses tinham, que é receber a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Se ficar só na grama, na superficialidade, não vai entender isso. E acho que está num tempo da gente ir a águas mais profundas. Para concluir, irmãos, vou pedir ao Bruno novamente que coloque a fala dos nossos irmãos de Westminster. Que vocês vão me ouvir falar muito isso. Palavra, oração e sacramentos. Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, pelos quais todos se tornem eficazes aos eleitos para a salvação. Está aqui o meio. A palavra, a oração e os sacramentos. Se não nos valermos disso, não teremos vigor espiritual. Vamos sucumbir como muitos estão sucumbindo hoje e se dizem cristãos. Digitou aquela frase? Uma aplicação prática desse antigo pregador, J.C. Ryle. Separe uma parte de cada dia
para ler e meditar alguma porção da palavra de Deus. Olha o que ele diz interessante. O pão de ontem não alimentará o trabalhador de hoje. Não adianta você falar, ontem eu comi um sanduíche, eu gosto de banana com queijo e canela, irmãos, eu acho delicioso. Sanduíche de banana com queijo e canela, fica muito bom, né? Comi um queijo quente ontem, maravilhoso, passou um dia, você vai estar com fome de novo. O pão de ontem não alimentará o trabalhador de hoje. Tampouco o pão de hoje nutrirá o trabalhador de amanhã. Por isso que ele fala, separe uma parte de cada dia para ler e meditar alguma porção da palavra de Deus. Ele fala, recolha o seu maná, lembra do maná no deserto? Todo dia tinha que recolher, só que na sexta vinha dobrado para no sábado eles não terem que recolher, porque era o dia do Senhor. Recolha o seu maná a cada manhã, não é hoje que é domingo, dia do Senhor, e amanhã não, a cada manhã. Escolha a ocasião e a hora adequados. Não cochile ou se apresse enquanto lê. Dê à sua Bíblia o melhor e não o pior do seu tempo. Você tem feito isso? Eu tenho feito isso. Tenho dado a meditação e a leitura na palavra de Deus o melhor do meu tempo, ou dou o resto. Fico 2 horas no Instagram, não fico, vocês sabem que eu não tenho essa porcaria, nem vou ter. Eu sei que tem pessoas que precisam por questões de trabalho, é completamente compreensível, e outros por outros motivos. Se ele não te controla, ótimo, mas se ele te controla, corte. Ficou 2 horas no Instagram, 1 hora no Facebook, 3 horas maratonando série. Aí vai ler a Bíblia 10 minutos e dorme. O problema está na Bíblia? O problema está no diabo? Não, o problema é que você não está dando ao Senhor o melhor do seu tempo. Você está dando o pior do seu tempo. E aí, como você quer que a palavra atue eficazmente no seu coração? Não vai atuar. Não há outro caminho. Isso é algo muito interessante, que os puritanos, os reformados, os históricos sérios e os pentecostais sérios convergem. Palavra e oração, irmãos. Todo mundo pode discordar de todo o resto, mas nisso aí todo mundo concorda. É palavra, é oração, irmãos. Não há outro caminho. Pense nisso. Eu vou ler novamente agora de corrido para terminar. Separe uma parte de cada dia, disse Israel, para ler e meditar alguma porção da palavra de Deus. O pão de ontem não alimentará o trabalhador de hoje. Tampouco o pão de hoje nutrirá o trabalhador de amanhã. Recolha o seu maná a cada manhã. Escolha a ocasião e a hora adequados. Não cochile ou se apresse enquanto lê. Dê à sua Bíblia o melhor e não o pior do seu tempo. Temos feito isso, irmãos. Se não fizermos, não experimentaremos do que os tessalonicenses experimentaram, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muito sofrimento. Talvez você tenha chegado aqui cheio de problemas, cheio de angústia, cheio de dor. E que eu creio que o Espírito Santo está nos falando é que a gente precisa se dedicar mais a Deus. Em oração e na palavra. Lembrando, hoje é dia das mães, né? Mas o culto não é as mães, com todo o respeito e amor que temos por elas. O culto é o Senhor. Estamos aqui para cultuar ao Senhor e louvar a Deus pela vida das mães, orar por elas, render-lhes uma singela homenagem nessa data que não é uma data cristã, mas que nós nos lembramos das mães. O culto é ao Senhor. E se você, mais aproveitando o ensejo, se você, mãe, deseja o melhor ao seu filho, ame a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e ensine-o a fazer o mesmo. Esse é o melhor presente que você pode dar para o seu filho. E o melhor presente que seu filho pode dar, ele amar a palavra de Deus. E daqui a alguns anos, irmã Paulina está com... Irmã Paulina com 86 anos, tem a alegria de ver suas filhas firmes na palavra do Senhor. E Deus pode te dar essa alegria também. Ah, mas ele não é médico, ele não é engenheiro, ele não é advogado, ele não tem muito dinheiro, mas ele é um homem ou uma mulher de Deus, isso é o mais importante. Não que o resto não tenha o seu valor. Ame a palavra de Deus. Se a palavra para você é de Deus, você precisa lê-la, você precisa meditar nela. Estamos tendo na escola dominical, semana após semana. Hoje não teremos por conta do Dia das Mães, já estamos encerrando e vamos encerrar o culto e encerrar as atividades pela manhã, mas teremos o culto à noite. Esteja novamente, se você puder, às 18h30. Mas, semana após semana, estamos estudando a palavra de Deus para te facilitar. Se hoje tivesse aula, já começaríamos crônicas hoje, mas como não tem, vamos começar domingo que vem. Para quê? Para te facilitar. As aulas têm sido ministradas com o propósito de você entender melhor a palavra de Deus. E tantas pessoas não ficam na escola dominical, muitas ficam. Acho que a nossa escola dominical está com uma frequência muito melhor do que a maioria das igrejas que eu conheço. Mas, ainda assim, tem muita gente que poderia ficar um pouquinho mais. Isso vai te dar luz para você ler a palavra e entender melhor.
Que Deus nos dê essa graça, irmãos. A gente possa, cada dia, buscar o maná que vem dos céus. Feche seus olhos, curve sua cabeça.